O que não podemos esperar. Martin Luther King. Parte 7. Brancos e negros unidos. Após 8 anos de encarceramento, Ralph Albertan e eu aceitamos as fianças para sairmos da cadeia por 2 propósitos. Era necessário que eu recuperasse a comunicação com os oficiais da SCLC e com os nossos advogados, a fim de mapear a estratégia para os casos de desacato que viriam em breve nos tribunais do distrito. Além disso, decidi colocar a operação uma nova fase da nossa campanha, na qual acreditava que aceleraria nossa vitória. Liguei para minha equipe e repeti a convicção que vinha expressando desde o início da campanha. Se desejávamos ter sucesso, deveríamos envolver os estudantes da comunidade. Nas cruzadas de ações diretas recentes, são os jovens que têm eletrizado o movimento. Contudo, em Birmingham, as 400 e 500 pessoas que se submeteram à prisão, 2/3 eram adultos. Na verdade, considerávamos isso uma coisa boa, pois uma campanha realmente eficaz incorpora uma seção transversal da comunidade. Mas agora era hora de recuar os jovens em maior número. Recrutar os jovens. Mesmo percebendo que envolver adolescentes e estudantes de ensino médio nos trairia uma grande quantidade de críticas pesadas, achamos que precisávamos de uma nova dimensão dramática. Nosso povo estava se manifestando diariamente e indo para a cadeia em grande quantidade, mas ainda estávamos batendo a cabeça contra a parede de tijolos da determinação teimosa das autoridades da cidade de manter o status quo. Nossa luta, se vencida, beneficiaria pessoas de todas as idades. Mas, acima de tudo, fomos inspirados com o desejo de dar aos nossos jovens um verdadeiro senso de uma própria participação na liberdade e na justiça. Nós acreditamos que eles teriam coragem de responder ao nosso chamado. James Bevel, Andy Young, Bernard Lee, Dorothy Cotton começaram visitando as faculdades e escolas do ensino médio da cidade. Eles convidaram os estudantes a comparecerem, depois das aulas, a reuniões nas igrejas. A novidade se espalhou rapidamente e as respostas dos jovens de Birmingham excedeu os nossos sonhos mais apaixonados. Esses jovens participaram de reuniões de massa e sessões de treinamento em grupos de 50 e de 100. Ouviram com avidez quando conversamos sobre trazer liberdade para Birmingham. Não em algum tempo distante, mas naquele momento. Nós lhe ensinamos sobre a filosofia da não-violência. Nós os desafiamos a trazer sua exuberância e sua criatividade juvenil para a dedicação disciplinada ao movimento. Nós
os encontramos ansiosos para pertencer e famintos por participar de um esforço social significativo. Olhando para trás, é claro que a introdução de crianças em Birmingham na campanha foi um dos movimentos mais sábios que fizemos. Isso trouxe um novo impacto à cruzada e o ímpeto que precisávamos para vencer a luta. Imediatamente, é claro, ergueu-se um grito de protesto. Embora a atitude da imprensa nacional tenha mudado consideravelmente até o final de abril, de modo que os principais meios de comunicação estavam nos apoiando de maneira simpática, ainda assim, muitos lamentavam o fato de usarmos nossos filhos dessa maneira. Onde esses escritores estiveram? Nos perguntamos. Durante os séculos em que nosso sistema social segregado estava fazendo mau uso e abusando de nossas crianças negras. Onde eles tinham estado com suas palavras protetoras, quando ao longo dos anos crianças negras nasceram em guetos, dando seu primeiro fôlego de vida em uma atmosfera social em que o ar fresco da liberdade era empurrado para fora com fedor de discriminação. As próprias crianças tinham a resposta para as simpatias equivocadas das imprensas. Uma das respostas mais emocionantes veio de uma criança que não devia ter mais de 8 anos de idade e que caminhava com a mãe em um dia de manifestação. Um policial zobeteiro inclinou-se para ela e disse com impaciência: "O que você quer?" A criança olhou sem medo em seus olhos e deu a resposta: "Liberdade." Ela não poderia nem pronunciar a palavra direito, mas nenhuma trombeta de Gabriel poderia ter soado uma nota mais verdadeira. Até mesmo as crianças jovens demais para marchar pediram e ganharam um lugar em nossas fileiras. Uma vez, quando enviamos uma chamada por voluntários, 6 pequenos jovens responderam. Andy Young lhes disse que não tinham idade para ir para a cadeia, mas poderiam ir para a biblioteca. "Vocês não serão presos lá, mas poderão aprender alguma coisa", ele disse. Então, essas 6 crianças pequenas marcharam para o prédio do Distrito Branco, onde, até 2 semanas antes, eles teriam sido expulsos na entrada. Tímidos, mas obstinados, foram até o cômodo das crianças, se sentaram e logo se perderam em seus livros. À sua maneira, eles deram um golpe pela liberdade. As crianças entenderam os riscos pelos quais estavam lutando. Penso em um adolescente cuja devoção do pai ao movimento azedou quando soube que seu filho se comprometera a se tornar um manifestante. O pai proibiu o filho em particular. "Papai", disse o menino, "não quero desobedecer ao senhor, mas fiz o meu juramento. Se tentar me mandar em casa, eu vou fugir. Se o senhor pensa que eu mereço ser castigado por isso, simplesmente terei que aceitar. Pois veja bem, não estou fazendo isso só porque quero ser livre. Também estou fazendo isso porque quero liberdade para o senhor e para a mamãe.
e quero que isso aconteça antes que vocês morram. Aquele pai pensou novamente e deu a bênção ao filho. O movimento foi abençoado pelo fogo e a empolgação trazidos por jovens como esses. E quando os jovens de Birmingham se juntaram à marcha em números, aconteceu uma coisa histórica. Pela primeira vez no movimento pelos direitos civis, conseguimos pôr em prática o princípio de Gandhi. Encham as cadeias. Jim Bevel teve a inspiração de marcar um dia D, quando os estudantes iriam para a cadeia em números históricos. Quando esse dia chegou, jovens convergiam em ondas para a Igreja Batista da Rua 16A. Ao todo, no dia 2 de maio, o dia D, mais de 1.000 jovens fizeram a manifestação e foram para a cadeia. Em uma escola, o diretor deu ordens para trancar os portões, a fim de impedir a saída dos alunos. Os jovens subiram pelos portões e correram em direção à liberdade. O superintendente adjunto das escolas os havia ameaçado com a expulsão, e ainda assim eles vieram dia após dia. No auge da campanha, segundo estimativas conservadoras, haviam 2.500 manifestantes presos de uma só vez, e uma grande proporção deles eram jovens. Por mais que estes adolescentes estivessem sérios no que estavam fazendo, eles tinham aquele humor maravilhoso que arma os desarmados diante do perigo. Sob seus líderes, eles se deliciaram em confundir a polícia. Um pequeno grupo que serviam como isca se reunia em uma saída de igreja, atraindo os policiais em carros e motos. Antes que os policiais soubessem o que estava acontecendo, outros grupos apareciam e de outras saídas se moviam, de 2 em 2, em direção ao nosso objetivo na seção central. Muitos chegavam aos seus destinos antes que a polícia pudesse confrontá-los e prendê-los. Eles cantavam enquanto marchavam e enquanto eram empurrados para vans policiais. A polícia ficou sem vans e teve de nos espremer em carros de xerifes e em ônibus escolares que se transformaram em carros de serviço. Observando aqueles jovens em Birmingham, não pude deixar de lembrar um episódio em Montgomery durante o boicote dos ônibus. Alguém perguntou a uma senhora idosa por que ela estava envolvida em nossa luta. Ela respondeu: "Estou fazendo isso por meus filhos e por meus netos." 7 anos depois, os filhos e os netos estavam fazendo isso por si mesmo. Com os presídios se enchendo e o brilho escaldante da desaprovação nacional concentrado em Birmingham, Bull Connor abandonou sua postura de não violência. O resultado foi um horror, muito conhecido pelos americanos e pelas pessoas de todo o mundo. Os jornais de 4 de maio publicaram fotos de mulheres protestadas e policiais curvando sobre elas com porretes erguidos. Outras de crianças marchando em direção a presas de cães policiais. Também é terrível força das mangueiras de pressão que varreram os corpos nas ruas.
Esse foi um tempo de grande estresse, mas a coragem e a convicção daqueles estudantes e adultos tornaram esse nosso melhor momento. Não revidamos, não fugimos, não nos rendemos à amargura. Alguns poucos espectadores que não haviam sido treinados na disciplina da não-violência reagiram à brutalidade dos policiais, atirando pedras e garrafas. Mas os manifestantes permaneceram não violentos. Diante dessa resolução e bravura, a consciência moral da nação foi mexida profundamente. E ao redor de todo o país, nossa luta tornou-se de todos os americanos decentes, de todas as raças e credos. A indignação moral que estava se espalhando pela nação, a simpatia criada pelas crianças, o crescente envolvimento da comunidade negra, todos esses fatores estavam se misturando para criar uma certa atmosfera dentro do nosso movimento. Era um orgulho em progresso e a convicção de que iríamos vencer. Era um suporte de otimismo que nos deu o sentimento de que as barreiras implacáveis que nos confrontaram estavam condenadas e que já começavam a ruir. Fomos informados com extrema confiança que a estrutura de negócio dos brancos estava enfraquecendo sobre a publicidade adversa. A pressão dos nossos boicotes e a uma queda paralela na compra dos brancos. Estranhamente, as massas de cidadãos brancos de Birmingham não estavam nos combatendo. Esse foi um dos aspectos mais impressionantes das cruzadas de Birmingham. Somente há aproximadamente 1 ano, se tivéssemos começado uma campanha dessas, Bull Connor teria seu trabalho feito por cidadãos brancos, irados e assassinos. Agora, no entanto, a maioria deles mantinha uma estrita política de lavar as mãos. Não pretendo insinuar que estavam de acordo com a nossa causa, ou que boicotaram as lojas porque nós o fizemos. Simplesmente sugiro que mudar atitudes do Sul, onde a maioria dos cidadãos brancos de Birmingham permaneceu neutra durante a nossa campanha, é poderosamente simbólico. Essa neutralidade acrescentou força ao nosso sentimento de que estávamos no caminho da vitória. Em uma ocasião dramática, até os homens de Bull Connor ficaram abalados. Era um domingo à tarde, quando centenas de negros em Birmingham tinham planejado fazer uma reunião de oração próxima à prisão da cidade. Eles se reuniram na igreja batista New Pilgrim e começaram a marchar ordenadamente. Bull Connor ordenou que usassem os cães policiais e as mangueiras de incêndio. Quando os manifestantes chegaram à fronteira entre as áreas brancas e negras, Connor ordenou que retornassem. O reverendo Charles Billups, que liderava a marcha, recusou-se educadamente. Enfurecido, Bull Connor virou para seus homens e gritou: "Maldição! Larguem as mangueiras!" O que aconteceu nos próximos 30 segundos foi um dos eventos mais fantásticos das histórias de Birmingham.
Os homens de Bull Connor e suas mangueiras mortais prontas para ação ficaram frente a frente para os manifestantes. Os manifestantes, muitos deles de joelhos, olhavam para trás, sem medo e imóveis. Lentamente, os negros se levantaram e começaram a avançar. Os homens de Cono, como se estivessem hipnotizados, recuaram com as mangueiras, perdendo a firmeza inutilmente em suas mãos, enquanto centenas de negros passaram por eles sem qualquer interferência e fizeram sua reunião de oração como planejado. Mas um fator ajudou a nos encorajar na crença de que nossos objetivos estavam dentro do nosso alcance. Nós nos manifestamos em desafio a uma injunção civil. Por esse ato de desobediência, fomos acusados de desacato. Em Alabama, se você é acusado de desacato criminal, você é preso por 5 dias e está resolvido. Todavia, se você é acusado de desacato civil, figurativamente, você segura as chaves da cadeia nas palmas das mãos. Se tiver disposto a se retratar, a qualquer momento poderá ganhar a libertação. Se você não se retratar, poderá ficar preso pelo resto da sua vida. A maioria dos manifestantes tem sido acusado por desacato criminal. Contudo, cerca de 10 de nós, todos líderes do movimento, têm sido acusados por desacato civil. Quando fomos presos sob essas acusações pela primeira vez, eu tinha certeza de que autoridades de Birmingham acreditariam que iríamos preferir desistir e enfrentar a ameaça de encarceramento indefinido. Mas no momento em que a ameaça do cerceamento, aparecemos no tribunal para responder àquelas acusações. No final de abril, toda Birmingham sabia que nunca iríamos nos retratar, mesmo se tivéssemos que apodrecer nas cadeias. A cidade, portanto, enfrentou a perspectiva de nos colocar na cadeia pelo resto de nossas vidas. Confrontado pelo conhecimento de que não iríamos ceder, o procurador da cidade, sem dúvidas, percebeu que estaria nos sentenciando a um martírio que, eventualmente, iria virar toda a força da opinião pública nacional contra Birmingham. Abruptamente, as táticas foram invertidas. A acusação de desacato civil foi alterada para a acusação menos rigorosa de desacato criminal, sob a qual estávamos rapidamente condenados em 26 de abril. Além disso, o juiz anunciou que iria adiar a sentença e nos dar cerca de 20 dias para apresentarmos um recurso. A essa altura não havia muita dúvida de que os bastiões da segregação de Birmingham estavam enfraquecendo. Durante a campanha, havíamos procurado estabelecer algum diálogo com os líderes da cidade, em um esforço para negociar os 4 maiores problemas. 1. A desagregação de balcões de almoço, banheiros, provadores e bebedouros em diversas lojas de departamentos. 2. A contratação e a promoção de negros em uma base não discriminatória em toda a comunidade empresarial e industrial de Birmingham.
3. A retirada de todas as acusações contra os manifestantes presos. E 4. A criação de um comitê birracial para trabalhar em um cronograma a fim de dessegregar outras áreas da vida em Birmingham. Apesar da pressão nos negócios de Birmingham ser intensa, ainda havia homens teimosos que pareciam sentir que preferiam ver empreendimentos falirem a sentarem-se no outro lado da mesa e negociar com nossa liderança. No entanto, quando a imprensa nacional começou a pressionar a Casa Branca, em paralelo com o infame 3 de maio, a administração foi forçada a agir. No dia 4 de maio, o procurador-geral enviou Burke Marshall, seu principal assistente de direitos civis, e Joseph F. Dolan, vice-procurador-geral adjunto, para buscarem uma trégua na tensa situação racial. Embora Marshall não tivesse poder final para impor uma solução, tinha total autoridade para representar o presidente nas negociações. Foi uma das primeiras vezes que o governo federal assumiu um papel tão ativo em tais circunstâncias. Devo confessar que, apesar de apreciar o fato de que essa administração finalmente tinha dado um passo decisivo, tinha algumas dúvidas iniciais sobre as intenções de Marshall. Eu temia que tivesse vindo uma trégua unilateral como condição para as negociações. Para seu crédito, Marshall não adotou tal posição. Em vez disso, fez um trabalho inestimável de abrir os canais de comunicação entre a nossa liderança e as principais pessoas na estrutura do poder econômico. Um defensor ferrenho da segregação disse, depois de conversar com Marshall: "Aí é um homem que ouve. Eu também tive que ouvi-lo e acho que amadureci um pouco." Com Burke Marshall como catalisador, começamos a realizar reuniões secretas com o Comitê para Idosos. Nessas sessões, apesar de pouco promissoras no início, lançamos as bases para o acordo que acabaria nos dando todas as nossas maiores demandas. Entretanto, durante vários dias, a violência varreu as ruas de Birmingham. O carro blindado foi adicionado ao estranho armamento de Bull Connor. Alguns negros não treinados em nossos métodos não violentos responderam novamente com tijolos e garrafas. Em um desses dias, quando a pressão nas mangueiras de Connor era tão alta que arrancava a casca das árvores, Fred Shuttlesworth foi arremessado por uma explosão de água contra a lateral de um prédio. Com ferimentos no peito, ele foi levado em uma ambulância. Quando informado, Connor respondeu de maneira característica: "Gostaria que ele tivesse sido levado em um carro funerário." Felizmente, Shuttlesworth é resiliente e, embora ainda com dores, voltou à mesa de conferências no dia seguinte. Aterrorizada pela destruição causada por seus próprios atos, a polícia municipal pediu que as tropas estaduais fossem trazidas para a área. Muitos líderes brancos perceberam que algo deveria ser feito. Mesmo assim, ainda havia entre eles aqueles que eram inflexíveis.
Mas ocorreria outro incidente que transformaria a resistência em boa-fé. Na terça-feira, 7 de maio, o Comitê para Idosos se reuniu em um prédio no centro da cidade para discutir com nossas demandas. Nas primeiras horas dessa reunião, eles foram tão intransigentes que Burke Marshall desanimou um acordo. A atmosfera estava carregada de tensão e os ânimos estavam exaltados. Os 125 líderes de negócios deram uma pausa para almoço, nesse estado de espírito. Enquanto caminhava pela rua, deram de cara com uma visão extraordinária. Naquele dia, milhares de negros haviam marchado pela cidade. As prisões estavam tão cheias que a polícia só conseguiu prender um punhado. Havia negros nas calçadas, nas ruas, em pé, sentados, nos corredores das lojas do centro. Havia quarteirões lotados de negros. Um verdadeiro mar de rostos de negros. Eles não estavam cometendo violência, estavam apenas presentes e cantando. O centro de Birmingham ecoou para as tensões das canções de liberdade. Surpreendidos, aqueles homens de negócios, figuras chaves de uma grande cidade, receberam de repente um movimento. Não poderia ser detido. Quando voltaram do almoço que não conseguiram obter, um dos homens que faziam oposição mais determinada pigarreou e disse: Sabe, estou pensando nisso. Nós devemos ser capazes de resolver alguma coisa. Essa admissão marcou o começo do fim. No final daquela tarde, Burke Marshall nos informou que representantes das comunidades de empresários e indústrias queriam se encontrar imediatamente com líderes do movimento para trabalharem em um acordo. Depois de conversar com esses homens por 3 horas, ficamos convencidos de que eles estavam negociando em boa fé. Com base nessa garantia, convocamos uma trégua de 24 horas, na quarta-feira de manhã. Naquele dia, o presidente dedicou toda a declaração de abertura em sua coletiva de imprensa à situação de Birmingham, expressando incentivo à existência de um diálogo entre os lados opostos e enfatizando como era vital que os problemas fossem enfrentados e resolvidos de forma direta. Alguns de meus companheiros Enquanto o presidente falava, a trégua foi brevemente ameaçada, assim que Ralph e eu fomos presos repentinamente por uma acusação velha. Alguns de meus companheiros, sentindo que haviam sido traídos novamente, colocaram os sapatos e se prepararam para marchar. Contudo, foram contidos, pois fomos liberados sob fiança com rapidez e as negociações foram retomadas. Depois de conversarmos toda a noite de quarta-feira e praticamente todo dia e noite da quinta, chegamos a um acordo. Na sexta-feira, dia 10 de maio, ele foi anunciado e continha as seguintes promessas. 1. A dessegregação dos balcões de almoço, banheiros, provadores e bebedouros em etapas
planejadas dentro de 90 dias após a assinatura. 3. A contratação e a promoção de negros em uma base não discriminatória em toda a comunidade industrial de Birmingham, incluindo a contratação de negros como balconistas e vendedores, dentro de 60 dias após a assinatura do acordo. E a nomeação imediata de um comitê de líderes empresariais, industriais e profissionais para implantar um programa amplo para a aceleração da contratação e modernização dos negros em categorias de serviços que anteriormente eram negadas a eles. 3. Cooperação oficial com representantes legais dos movimentos para executar a libertação de todas as pessoas encarceradas sob fiança ou em seu reconhecimento pessoal. E 4. Através do Comitê dos Idosos ou da Câmara do Comércio, as comunicações entre os negros e os brancos serão estabelecidas publicamente dentro de 2 semanas após a assinatura, a fim de evitar necessidade de novas manifestações e protestos. Nosso problema não havia acabado. O anúncio de que um novo pacto de paz havia sido assinado em Birmingham atravessou o mundo através de aproximadamente 100 correspondentes estrangeiros, cobrindo a campanha na cena lotada. Foi a principal manchete da imprensa do país e foi anunciado nas redes da televisão. Forças segregacionistas dentro da cidade foram consumidas pela fúria. Eles prometeram represálias contra os empresários brancos que os haviam traído, rendendo-se à causa da igualdade negra. No sábado à noite, deram sua resposta brutal ao pacto, após uma reunião da Ku Klux Klan na periferia da cidade. A casa do meu irmão, reverendo A.D. King, foi bombardeada. Naquela mesma noite, uma bomba foi colocada perto do motel Gaston e estava posicionada de modo a matar ou ferir gravemente qualquer um que pudesse estar no quarto 30, o meu quarto. Evidentemente, os aspirantes e assassinos não sabiam que eu estava em Atlanta naquela noite. O bombardeio foi bem cronometrado. Os bares do bairro negro fecharam às 00:30 e as bombas explodiram quando alguns dos clientes de sábado à noite em Birmingham saíam dos bares. Milhares de negros foram para as ruas. William Walker, meu irmão, e vários outros pediram que voltassem para casas, mas não estavam sob a disciplina do movimento e não estavam dispostos a ouvir os conselhos de paz. A luta começou. Pedras foram atiradas contra as polícias, carros foram destruídos e incendiados. Quem quer que tenha plantado as bombas queria que os negros se rebelassem. Eles queriam que o pacto fosse derrotado. A polícia estadual do governo de George Wallace e os homens de conservação isolaram a área do negro e entraram com seus valentões e suas pistolas. Eles bateram em numerosos negros inocentes. Entre seus atos de cavalheirismo estava a surra de Annie Walker, a esposa de Willard. Quando estava prestes a entrar no quarto do marido parcialmente bombeado
bombardeado no Motel Gaston. Eles se distinguiram ainda mais ao espancar Riot quando estava tentando voltar para casa depois de ver a esposa no hospital. Nunca esquecerei o telefonema que meu irmão fez para mim em Atlanta naquela noite de sábado violenta. Sua casa acabara de ser destruída. Várias pessoas ficaram feridas no motel. Escutei quando ele descreveu o tumulto em erupção e a catástrofe nas ruas da cidade. Então, enquanto falava, ao fundo ouvi uma explosão de belas canções. Com os pés plantados nos escombros, ameaçados pelo ódio criminoso e violento, os seguidores do movimento We Shall Overcome, maravilhei-me que um movimento de tamanha tragédia, o negro ainda pudesse se expressar com esperança e fé. We shall overcome one day. Na noite seguinte, um presidente completamente disperso disse à nação que o governo federal não permitiu que os extremistas sabotassem um pacto justo e razoável. Ele ordenou que 3.000 tropas federais se posicionassem perto de Birmingham e se preparou para federalizar a Guarda Nacional do Alabama. Essa nação parou os encrenqueiros em seus caminhos. No entanto, os segregacionistas obstinados iriam tentar destruir a paz mais uma vez. No dia 20 de maio, as manchetes anunciavam que mais de 1.000 alunos que haviam participado das manifestações haviam sido suspensos ou expulsos pelo Conselho de Educação da cidade. Estou convencido de que essa foi outra tentativa de levar a comunidade negra a um movimento imprudente e impulsivo. A conspiração pode ter funcionado. Havia algumas pessoas em nossas fileiras que se sentiam sinceramente que, em retaliação, todos os estudantes de Birmingham deveriam ficar de fora da escola e que as manifestações deveriam ser retomadas. Na época eu estava fora da cidade, mas corri de volta para Birmingham para convencer os líderes de que não deveríamos cair na armadilha. Decidimos levar a questão aos tribunais e assim fizemos, através dos auspícios da defesa legal na NAACP e do Fundo Educacional. No dia 22 de maio, o juiz do Distrito Federal local apoiou o Conselho de Educação de Birmingham. Mas no mesmo dia, o juiz Herbert P. Tuttle, do 5º Circuito do Tribunal de Apelações, não apenas reverteu a decisão do juiz distrital, como também condenou veemente o Conselho de Educação por sua ação. Em um momento em que a nação está tentando resolver o problema da evasão escolar, a decisão do juiz Turtle indicou que é um ato de irresponsabilidade expulsar os jovens da escola em retaliação por terem se envolvido em ações legalmente permissíveis para alcançar seus direitos constitucionais. Na noite em que essa decisão foi proferida, tivemos uma grande reunião em massa. Foi um momento eufórico. Outra vitória na titânica luta. No dia seguinte, em um pós-escrito apropriado, a Suprema Corte do Alabama decidiu
que Eugene Bull Connor e seus colegas comissários estavam fora do cargo de uma vez por todas. You know, I do believe. Não poderia fechar o relato dos eventos em Birmingham sem notar o tremendo apoio moral e financeiro que choveu sobre nós, vindo todo mundo durante as 6 semanas de manifestações e nas semanas e meses que se seguiram. Embora tivéssemos tão preocupados com as crises diárias da campanha que não tivemos tempo de enviar um pedido formal de fundos, cartas de encorajamento e doações que variavam de centavos tirados de cofrinhos até cheques de tamanhos impressionantes fluíram para o nosso posto de comando localizado no Motel Gaston e em nossa sede em Atlanta. Um dos desenvolvimentos mais gratificantes foi a demonstração sem precedentes da unidade exibida pela comunidade negra em apoio à nossa cruzada. Vieram ministros negros, líderes dos direitos civis, artistas, atletas famosos, cidadãos comuns de todo o país, prontos para falar em nossas reuniões e se juntarem a nós na cadeia. A defesa legal da NAACP e o Fundo Educacional vieram em nosso auxílio várias vezes, tanto com dinheiro quanto com talento legal engenhoso. Muitas outras organizações e indivíduos contribuíram com presentes inestimáveis de tempo, dinheiro e apoio moral. A assinatura do acordo foi o clímax em uma longa luta por justiça, liberdade e dignidade humana. O milênio não havia chegado, mas Birmingham deu um passo novo e ousado em direção à igualdade. Hoje Birmingham ainda não é milagrosamente dessegregada. Ainda há resistência e violência. A última luta de um governador segregacionista ainda suja as páginas dos eventos atuais. E ainda é necessário que um presidente atormentado invoque seus mais altos poderes para que uma criança negra possa ir para a escola com uma criança branca em Birmingham. Mas esses fatores servem apenas para enfatizar a verdade de que até segregacionistas sabem. O sistema ao qual se comprometeram está em seu leito de morte. O que é imponderável é a questão do quão caro será o funeral. Gosto de acreditar que Birmingham um dia se tornará um modelo nas relações raciais do Sul. Gosto de acreditar que os extremos negativos no passado de Birmingham irão se resolver em extremos positivos e utópicos do seu futuro. Que os pecados de um ontem sombrio serão redimidos nas realizações de um amanhã brilhante. Tenho esperança essa porque uma vez em um dia de verão, um sonho se tornou realidade. A cidade de Birmingham descobriu a consciência. Yeah!